Olá, pessoal, tudo bem? Não sei se devo lhes dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Mas o mais importante de tudo é lhes dizer que estou aqui para que façamos uma oficina didática sobre o desenvolvimento neuropsicomotor e algumas reflexões sobre o brincar. Então, esta oficina fará parte das atividades remotas do curso de licenciatura em Educação Física do setor litoral da Universidade Federal do Paraná. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a professora Luciana Weinert, né? Sou docente e professora da Universidade Federal do Paraná no setor litoral deste curso de Educação Física, né? De formação, sou fisioterapeuta, né? Graduada, com mestrado e doutorado em ciências, ênfase em engenharia biomédica. E desde muito cedo, na minha graduação, desculpem, eu tinha interesse sobre as crianças com deficiência. Então, logo depois de formada, já comecei a estudar o desenvolvimento motor típico, né, que é aquele tido como, entre aspas, normal, né, o esperado para aquela idade da criança, para aquela faixa etária. Porque este desenvolvimento motor típico é o que nos embasa para o estudo do desenvolvimento neuropsicomotor atípico, né? Que é o das crianças com atraso e que acabam tendo algumas deficiências associadas na maior parte das vezes. Estudei isso a fundo na minha tese de doutorado, depois enquanto docente do curso superior de fisioterapia, da pós-graduação, acabei aprofundando os estudos e também a minha prática com as questões de desenvolvimento neuropsicomotor. A área de maior interesse das minhas pesquisas sempre foi o primeiro ano de vida, né? Por ser a idade com o maior salto evolutivo do ser humano, onde ele começa fazendo praticamente nada, né? Nasce e não tem habilidades motoras voluntárias, né? E próximo do primeiro ano de vida, ele começa a caminhar um pouquinho antes, um pouco depois, né? Então, sempre tive muito interesse, porque essa fase é uma fase muito importante e que serve de base para todas as outras, né? É aprendendo a sentar que a criança consegue se sentar num banco de escola e facilita o seu aprender a ler, a ser estimulada, né? E aprendendo a ficar em pé, a andar, vão ocorrendo as suas interações com o mundo e também o desenvolvimento da sua inteligência. A partir de 2015, comecei a trabalhar com o curso de Educação Física, onde também comecei a estudar outras questões do desenvolvimento neuropsicomotor, que têm a relação com também o desenvolvimento do esporte, das atividades físicas, né? E por isso estou hoje aqui com vocês propondo então esta oficina que se intitula Desenvolvimento Neuropsicomotor e Reflexões sobre o Brincar. A nossa proposição para esta oficina é seguir o seguinte roteiro, né? Num primeiro momento, discutir o que é o desenvolvimento neuropsicomotor, né? E também qual a importância de se estudar esse desenvolvimento neuropsicomotor para a criança que está em desenvolvimento, para o adulto que esta criança se tornará e para o profissional da educação física, com reflexões mais aprofundadas dentro do ambiente escolar. Na sequência, pretendemos falar também sobre a aprendizagem motora, né? A aprendizagem motora é a base para que o desenvolvimento neuropsicomotor ocorra, e ela é dependente da neuroplasticidade, né? Da capacidade que o nosso sistema nervoso tem de se moldar, de se rearranjar e arranjar ao receber os estímulos. Também vamos transitar pela área dos marcos motores, né? Do que compõe esse desenvolvimento neuropsicomotor, para então falar sobre a questão dos atrasos no desenvolvimento, né? Daí vocês podem até me questionar, mas Luciana, por que eu da educação física vou ter interesse em estudar tão a fundo o desenvolvimento motor para entender de atraso? Porque no ambiente escolar
a gente pode detectar a presença de um atraso, né? E ser o primeiro a informar a escola, para que informe a família, para que se busque um acompanhamento maior em saúde, né? Então, é importantíssimo isso para prevenção e promoção em saúde. Depois vamos falar das habilidades motoras e o desenvolvimento neuropsicomotor, mais num contexto da educação física, em que a gente estuda algumas abordagens teóricas propostas por Gallagher, né? E para então finalizar com as relações que esse desenvolvimento neuropsicomotor e as suas faixas etárias específicas, que englobam o que a criança faz em cada faixa etária, é diretamente dependente dos seus interesses, né? Eu vou me desenvolver, vou interagir com aquilo que me chama a atenção, certo? E isso vai depender da faixa etária. E a estimulação para a criança é o brincar, né? A funcionalidade, o papel da criança é brincar. Então, por isso, brincar está tão relacionado com o desenvolvimento neuropsicomotor, porque a abordagem lúdica acaba se tornando o principal componente de estimulação de uma criança para que ela se desenvolva. Então, nesse sentido, convido vocês, né, para que possamos discutir mais a fundo algumas abordagens sobre conceitos de desenvolvimento neuropsicomotor ou desenvolvimento típico, né, que respondem pela sigla DNPM, desenvolvimento neuropsicomotor, e DMT, desenvolvimento típico, ou seja, são evoluções, alterações do nosso repertório motor que vão acontecer ao longo de toda a vida. O desenvolvimento neuropsicomotor, ele não ocorre só no bebê, nem só na criança na escola, nem só no atleta. Ele também vai ocorrer no adulto e também vai ocorrer no idoso. E esse desenvolvimento nem sempre é ascendente. A curva também pode ser descendente no sentido de involução, que é o que ocorre no idoso, e a gente também tem estímulos para que esse declínio seja mais suave, né? E então, como cenas do próximo capítulo, em que vamos abordar a conceituação de desenvolvimento neuropsicomotor e desenvolvimento motor típico, a gente sempre vai seguir a seguinte reflexão. Gostaria que vocês lessem comigo a última frase desse próximo slide, né, que vai dizer o seguinte: o desenvolvimento da inteligência se inicia ao bebê com suas explorações, e a parte motora auxilia em muito nisso. Ou seja, né, Maria Montessori já dizia que a mão é o órgão pela qual a gente vai desenvolver a nossa inteligência, porque vai se apropriar do mundo. O bebê começa a aprender quem é ele, quem é o outro, a diferença entre ele e o outro, ele e os objetos, pela exploração manual, né? E essa exploração manual só vai ser possível quando a criança consegue se manter num movimento propício para essa exploração. E por isso eu convido vocês a ver as nossas próximas cenas da oficina abordando o desenvolvimento neuropsicomotor. Até mais!